Fala aí pessoal, tudo bom? Preparei essa aula aqui para as turmas 161, 162. A gente vai falar um pouquinho das propriedades da matéria e depois eu vou escanear um exercício aqui e vou colocar no grupo também para vocês tentarem fazer. Aí vocês vão fazendo o que vocês conseguirem, depois eu posto o gabarito. Ou então, acho que eu vou fazer um videozinho também resolvendo as questões, de repente fica melhor, tá? Então aqui a gente tem propriedades da matéria. Já cheguei a comentar em aula, né? A gente falou um pouco de física, introdução à física, e agora a gente vai falar um pouco da química também, né? Então aqui a gente tem as propriedades da matéria. O primeiro conceito que a gente tem é que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, tá? Então a gente tem que lembrar o seguinte: existe um conceito aqui na química, muito utilizado na física também, que é onde a gente tem a matéria, que é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, tá? E a matéria, então, deixa eu colocar aqui o ponteiro, caneta é melhor. Então a gente tem aqui a matéria, né? Uma parte da matéria é o corpo, tá? Então a gente chama corpo uma parte da matéria, uma porção delimitada, né, da matéria. E o objeto é aquilo que a gente usa da matéria, né, quando a gente constrói, como ferramenta humana. Então, uma aplicação dessa matéria, tá? E energia é tudo aquilo que vai realizar trabalho, tá? Vai ser uma unidade. A gente vai ver mais para frente o que é a energia, discutir um pouco mais em física, né? Mas a energia a gente entende como aquilo que vai realizar trabalho. Então, energia luminosa, energia térmica, energia cinética, isso tudo vai ser, então, tipos de energia, tá? Quando a gente observa no mercado, né? Quando a gente vai ao mercado, a gente usa algumas propriedades para conseguir quantificar algumas grandezas que vão quantificar a matéria. Então a gente tem aqui o litro, né? Aqui no caso a gente está comprando alguma substância líquida. Então o litro nada mais é que o volume da matéria, né? Eu vou falar aqui melhor, mas é o quanto que essa matéria ocupa no espaço. Então a gente compra em litro. Já aqui o macarrão, a gente compra em massa, né? Tá vendo aqui, ó, 500 gramas de macarrão. Então isso aqui vai ser a massa do macarrão, né? Meio quilo, né, de macarrão, 500 gramas de macarrão, vai ser a massa, que é a quantidade de matéria, né? Então, aqui, ó, a massa é a quantidade de matéria, tá? Isso aqui vai ser importante pra gente. Então, a massa é a quantificação, né, de quanto de matéria que a gente tem. A unidade padrão do sistema internacional, né, que vai padronizar as unidades para essa grandeza que é a massa, vai ser então o quilograma, tá? Então, quilograma é a unidade padrão, que eu acho que vocês já estão acostumados, tá? Eu sei que no exercício, às vezes, a gente nas conversões confunde um pouco, mas a gente vai treinar, né? E vai fazer o exercício para justamente tirar qualquer dúvida. A gente observa que a gente entende, né, o que tem massa, né? Mas temos que lembrar que tanto as substâncias sólidas, líquidas e também gasosas possuem massa. Então, quando a gente enche um balão de ar, né, ele vai, entre aspas, pesar mais, né? Se a gente colocar numa balança com um balão vazio, a gente observa que o balão com ar, aqui ele encheu de ar esse balão, então a gente observa que o ar, apesar de estar no estado gasoso, né, ele também é massa, né? A gente tem moléculas, átomos que estão aqui estruturas, né, de matéria que estão em estado gasoso, que fazem essa atmosfera, né, que nos cerca, né? Apesar de nós não enxergarmos, tem matéria também, tá?
é muito importante que a gente entenda a conversão de unidades. Uma questão matemática que vai ser importante para a química, para a física, e a gente tem que relembrar, né, esse sistema aqui, né, de métrico para medidas. O que mais a gente vai usar vai ser a grama, a quilograma, tá? Também a miligrama, né? Então é só a gente lembrar o seguinte: cada quilograma equivale a 1000 gramas, tá? Então, quando eu quero converter quilo para grama, eu vou multiplicar isso por 1000. Com exercício vai ficando mais fácil, tá? Então, se eu tenho 1 quilograma, eu tenho 1000 gramas. Se eu tenho 0,5 quilos, eu tenho se eu tenho meio quilo, né, 0,5 quilos, eu tenho 500 gramas, tá? E a mesma coisa aqui, ó, grama para miligrama, né? Então eu tenho aqui vários intermediários, né, o decigrama, o centigrama, só que a gente não usa muito esses, né? Só que é importante que a gente saiba, né, a gente conheça, mas se eu quiser converter grama para miligrama, eu vou também multiplicar por 1000, né? Então, 1 grama é igual a 1000 miligramas. E inverso eu vou dividir, tá? Então, isso aí a gente vai vendo ao longo dos exercícios. O volume é uma grandeza que vai indicar o espaço ocupado pela matéria, tá? Então, a gente também chama isso de extensibilidade, né, da matéria, o quanto que ela ocupa no espaço, tá? Então, ela vai ocupar um determinado espaço e a gente vai quantificar isso daí. A gente pode utilizar o litro, então aqui está a escala do litro, né? ml, quilolitro, aqui a escala do litro, e aqui eu tenho a escala do metro cúbico, tá? Então, a gente usa muito essas duas aqui, né? Aqui é a mais comum, só que no Brasil a gente usa muito o litro também. Então, só para a gente conseguir se entender aqui melhor, cada metro cúbico são 1000 litros, tá? E cada centímetro cúbico equivale, né, a 1 ml. Então é só a gente fazer essas conversões aqui e vai suprir a maioria dos nossos exercícios. Então, quando tiver 1 metro cúbico, eu sei que são 1000 litros. Quando tiver lá 1 centímetro cúbico, a gente tem 1 ml. Tá? Se eu não me engano, a segunda questão dos exercícios, a gente tem uma série de conversões para ficar brincando com isso aí e treinar antes de fazer os exercícios propriamente ditos. Tá? Uma outra propriedade é a elasticidade. Tá? Então, a elasticidade é uma propriedade geral da matéria, que vale para todas, né? Porém, alguns materiais são mais elásticos, outros são menos. Então, a elasticidade vai ser justamente a capacidade que a matéria tem de esticar, né, e retrair. Tem uma retração. Isso vai variar, né, mais ou menos para cada corpo, mas todos eles vão ter um grau de elasticidade. A divisibilidade da matéria é a capacidade de você quebrar essa matéria em partes menores, tá? Em partes muito pequenas. A compressibilidade é a capacidade de compressão da matéria. Então aqui, os gases eles são bastante compressíveis. Então se eu tampar, né, a saída de ar aqui da seringa e comprimir, eu vou conseguir comprimir um pouco porque as moléculas, né, as estruturas estão distantes umas das outras, e aí você tem a compressão da matéria, e aí no caso você consegue comprimir. Se eu pegar essa seringa e encher de água, eu já não vou conseguir comprimir muito bem, né? Porque a água ela não permite muito essa compressão, tá? E uma outra propriedade importante é a inércia, tá? Então, se um corpo ele está em movimento, ele vai tender a continuar esse movimento, como mostra aqui o bonequinho, né, que bateu com o carro, mas ele continuou o movimento. Quanto mais matéria, mais essa inércia vai ser, mais vai ser difícil eu mudar, né, a velocidade de um corpo. Se ele está parado, ele tem a tendência de ficar parado.
se ele está em movimento, ele tem essa tendência, né, de continuar em movimento, a não ser que haja uma força sobre ele, tá? Vou falar um pouquinho agora das mudanças de estado físico da matéria. Então, olha só, aqui a gente vai relembrar, a matéria ela tem, a princípio, esses três estados, né, sólido, líquido e gasoso. Do sólido para o líquido eu tenho uma mudança de estado chamada fusão. Do líquido para o gasoso temos a vaporização. Do gasoso para o líquido, a liquefação. Do líquido para o sólido, a solidificação. E quando eu tenho sólido para o gasoso diretamente, ou vice-versa, eu tenho a sublimação, tá? Isso acontece, por exemplo, no gelo seco. Então, o gelo seco, ele está no estado sólido, ele é produzido na indústria, né? Através de uma pressão muito alta. Quando eu levo esse gelo seco à temperatura ambiente, ele vai evaporar direto, tá? Porque ele é um gás. E é diferente eu evaporar um corpo, né? A vaporização são três tipos. Eu tenho a evaporação, a ebulição e a calefação, que não está aqui. A evaporação é quando as moléculas vão se soltando por uma afinidade. Então, você deixa a roupa no varal e ela vai evaporando, tá? Gradativamente, porque ela vai se ligando nas moléculas do ar. A ebulição é quando você tem uma temperatura muito alta, né? E você vai alcançar a temperatura de ebulição, que eu vou comentar daqui a pouco. E aí a gente vai tendo essas bolhas formadas e liberando, então, aqui no caso a água, né, o líquido, na forma de gás. E a calefação é quando, que não está aqui, mas é quando você pinga um líquido numa chapa metálica e aí você tem exemplo, né? Você tem uma chapa muito quente, você vai pingar um líquido ali, uma água, e ele vai evaporar na hora. Então, isso é calefação, tá? A gente tem que lembrar que as moléculas são formadas de átomos, tá? Então, aqui a gente tem a molécula da água, que é formada de um oxigênio e dois hidrogênios, tá? Então, aqui a gente tem a molécula da água. Então, a substância água, né, ela vai ser formada somente, teoricamente, dessas moléculas aqui, tá? A gente tem uma substância pura quando a gente tem apenas um tipo de molécula. Tá? Então, aqui, ó, quando a gente tem essas moléculas líquidas, né, elas estão interagindo, tá vendo? Elas estão muito próximas uma das outras, interagindo, só que elas têm uma movimentação. Dá pra ver aqui, ó. Essa figura ficou bem legal. Então, na verdade, o que a gente tem aqui nesse líquido é um monte de moléculas interagindo entre si. Quando a gente tem o estado sólido, que é esse cara aqui, ó, a gente observa que ele tem uma forma definida, um volume definido, e ele não vai... ele vai ficar aqui nessa forma estática, né? Porque as moléculas estão próximas uma das outras, né? E elas ficam mais... não ficam paradas completamente, mas elas ficam mais aprisionadas ali, né? Elas ficam mais ligadas e com um movimento muito menor, tá? Conforme eu coloco calor aqui, e aí eu vou adquirindo energia, essas moléculas começam a se mexer, e aí você vai ter o estado líquido. O estado líquido ele vai ter um volume definido, né? Ele vai ocupar um espaço definido. Porém, no líquido, ele vai ocupar aqui, né, de uma forma diferente. Ele não vai ter uma forma definida, né? Então, quando eu coloco esse líquido vai ocupar o espaço de uma forma indefinida, tá? Agora, o gasoso, né, se eu colocar mais calor aqui, mais energia, as moléculas vão se mexer muito mais, vão ficar muito mais, assim, irritadas de certa forma uma com a outra, vão espalhar muito mais, e aí nem mesmo o volume será definido, tá? Então, se eu ele vai ocupar aqui todo o espaço, né? Observa aqui, ó, ocupa todo o espaço. Aqui não. Na forma líquida você tem ali
um volume, né, definido. Então o líquido não tem forma definida, mas tem volume definido. O gás não tem forma e nem volume definido, tá? E como ocorrem então essas mudanças de estado, né? A gente tem aqui no caso dois fatores que fazem essa mudança de estado acontecer. A gente tem a pressão, conforme a gente usa pressão, né, a pressão faz com que essas moléculas estejam mais próximas umas das outras, né? A gente tende a ir para o estado sólido. Quanto menos pressão, mais eu vou ter a possibilidade, né, das moléculas ficarem longe uma das outras. E só que se eu tenho uma pressão definida, vamos dizer, a padrão de 25 graus Celsius, tá? Então existe uma norma padrão onde eu tenho 25 graus Celsius, 1 atm de pressão, e aí eu vou ter mais ou menos isso aqui, ó. Quer dizer, eu vou ter isso aí. Eu vou ter água com ponto de fusão de 0 graus, tá? O que é o ponto de fusão? É a temperatura na qual a água passa do estado sólido para o estado líquido. E a temperatura de ebulição vai ser de 100 graus Celsius, que é a temperatura onde ela vai do estado líquido para o estado gasoso. E você observa que outras substâncias terão outros pontos de fusão e ebulição. Então, por exemplo, o álcool etílico, ele congela, né, a menos 117 graus. Ele vai evaporar, ele vai para o estado gasoso a 78,5, né, menor do que o da água. Amônia, ó, menos 78 e menos 33. Então, para você ter amônia no estado líquido, você precisa tá numa temperatura abaixo de menos 33. Então, normalmente ela vai ficar aqui na temperatura ambiente em gás, tá? E assim por diante, ó, você observa que todas essas substâncias variam, né, de acordo com a sua temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, tá? Então aqui a gente tem uma questão para trabalhar justamente isso. Então olha só, a tabela abaixo traz os pontos de fusão e ebulição em graus Celsius sob a pressão, né, a pressão normal de temperatura e pressão, tá? De 1 atm, porque de acordo com a pressão isso pode variar, tá? Então ele padroniza tudo para 1 atm. De alguns materiais, com base nas informações da tabela, assinale a alternativa que indica quais materiais estão no estado líquido a temperatura ambiente, né, de 25 graus Celsius. Então, olha só, a 25 graus Celsius, quais desses materiais, né, qual será o estado desses materiais a 25 graus Celsius? Então, aqui, ó, a água, ela começa a virar líquida a 0 e ela vai a vapor a 100. Então, o 25 está no meio, ó. Então, a água, ok, a água está no estado líquido, tá? Ele está querendo aqui, ó, estado líquido. Ok. O álcool etílico também, ó. O 25 também está aqui entre menos 117 e 78. Ok também. Amônia, já não, porque a amônia a 25 graus Celsius, ó, 25 já superou menos 33. Então a amônia vai estar no estado gasoso, né? Já superou a temperatura que a gente tem a ebulição, tá? Que a gente tem a conversão do estado líquido para o estado gasoso, tá? Então esse cara aqui, ó, cai fora. Cloreto de sódio, 25 graus Celsius não serve nem, não dá nem para chegar na temperatura de fusão, ó. Então 25 está antes. Então ele nem conseguiu fazer a transição do sólido para o líquido ainda. Então aqui também não, porque aqui está em estado sólido. O ácido acético está no meio, 16,6 e 118, 25 está aqui no meio. Então esse aqui também. O oxigênio, 25, superou, né? Como a gente sabe, né, o oxigênio está no estado gasoso. Então esse cara aqui não é. E a acetona, tá certo, está aqui no meio. Ele vai congelar
a menos 94 e vai vaporar a 56,5. Então eu tenho água, álcool etílico, ácido acético e acetona, né? Então é letra E, água, álcool, ácido acético e acetona, tá? Então a letra E é o que tem a nossa resposta aqui. Como eu já falei, né, tanto a temperatura quanto a pressão vai interferir nessa transição, né, de estados da matéria. Então, olha só, quando a gente olha aqui, ó, essa figura, a gente observa o seguinte, ó. Aqui em Santos, que a gente está no nível do mar a gente tem uma camada de atmosfera em cima da gente, né, que a gente diz que faz um atm de pressão. Conforme eu vou subindo, eu tenho menos atmosfera em cima de mim, então menor a nossa pressão, né? Então observa, quanto mais eu vou subindo, menor a pressão. E quanto menor essa pressão, mais fácil a água evapora. Então essa temperatura aqui, ó, tá vendo? É o ponto de ebulição. Aqui na figura não tem, mas isso aqui é a temperatura de ebulição. A temperatura que a água ferve. Então, ao nível do mar, ela ferve a 100 graus. São Paulo já ferve a 98, né, que já está um pouquinho acima. Brasília, 96. Quito, 90. E La Paz, que é 3.600 metros, ela ferve a 87. Então, conforme eu vou subindo, a pressão diminui e a temperatura de ebulição também é menor. Então, é mais fácil evaporar, né? Porque se a temperatura de ebulição é menor, vai ser mais rápido para a gente evaporar a água. E aqui a gente tem uma tabelinha, né? Se eu chego a 9.000 metros de altitude, o nosso ponto de ebulição, a temperatura que a água vai evaporar, vai ser de 70 graus Celsius. Então isso vai diminuindo gradativamente com a diminuição da pressão, né? E pode ocorrer também o contrário, né? Então aqui a gente tem a panela de pressão. A panela de pressão, ela faz uma pressão interna, né? Conforme aumenta a temperatura, a água vai evaporando, vai fazendo uma pressão aqui, que aqui na figura está dizendo que pode chegar a 2 atmosfera, né? Se eu tenho uma pressão maior, vai acontecer o inverso. Eu vou precisar de uma maior temperatura para a água evaporar. Então aqui eu vou chegar a uma temperatura maior que os 100 graus. Então a panela de pressão permite que a água esquente a uma temperatura maior sem evaporar. Ela vai dificultar a evaporação, tá? E aí, numa temperatura maior, a gente vai ter um cozimento melhor, tá? Então é o oposto que acontece do que se a gente subisse, né? Tá? E aí eu vou falar um pouquinho aqui rapidamente sobre a padronização de medidas. Então, para a gente conseguir se comunicar, né, de acordo com as nossas grandezas, a gente precisa padronizar. Então, aqui há 3.500 anos, no Egito, a gente já tinha um relógio solar, né? Só para mostrar aqui que as coisas vão acontecendo gradativamente. Como é que eles mediam, né? Eles usavam metro? Não. Eles usavam cúbito, que era a distância do cotovelo do faraó até a ponta do dedo. Então, a padronização era aí o antebraço do faraó. No século XI, né, na Inglaterra, o Henrique I, ele criou a jarda, que era o final da mão dele até o nariz, né? Então a jarda, ela tem quase 1 metro, né? Ela tem 0,91 centímetros, tá? Só que a gente não usa tanto a jarda, né? Mas é interessante conhecer um pouco dessa história. E o metro foi criado depois, na Revolução Francesa, com o comércio, né? Com as dificuldades de medida. Você ia vender alguma coisa, então você precisava medir e padronizar, né? Então se utilizou o metro. O metro, no início, era a milionésima parte, né, dessa distância, a milionésima parte da distância
da linha do Equador até o centro do polo, tá? Isso aí foi utilizado por muito e muito tempo. Aí existia até um padrão, ó, que era uma barrazinha dessa aqui, que seria 1 metro, tá? E aí essa distância, né, depois padronizou-se para o espaço linear percorrido na luz no vácuo durante um intervalo de tempo correspondente a 1 dividido por esse valor, né, gigantesco aqui, de segundo, e esse é o metro padrão, tá? O quilo, a mesma coisa, também na Revolução Industrial. Em Paris, né, a gente tem o padrão de quilo, que é guardado a 7 chaves, se não me engano tem 6 réplicas. Ele fica todo protegidão, né, nessas cúpulazinhas aqui. Né? Então a gente tem um cilindro de platina que vai corresponder a 1 quilo. Tá? Recentemente, a definição de quilo, né, mudou, por conta de uma pequena variação que ainda pode acontecer nessa platina. Então aí a gente tem uma constante Planck, que a gente não precisa abordar muito isso agora, que dá mais precisão ainda para esse quilo, tá? Então é uma constante fundamental da física quântica que é utilizada, mas o quilo não vai variar tanto assim, tá? Mas para questões muito precisas, a gente tem essa constante para melhorar essa questão, tá? E a gente tem as propriedades específicas da matéria. O que são as propriedades específicas? São aquelas que vão identificar a matéria, né? Que não vão ter em todas, ou vão ser diferentes em todas, e vão servir para identificar, né? Então a gente falou das gerais, que todas têm massa, todas têm volume, elasticidade pode variar, mas não é tão quantificável, você não consegue especificar a matéria com aquilo. Então as específicas vão ser aquelas que a gente vai ter em todas, vão ter, né, de formas diferentes em determinadas matérias. Então, uma das principais, né, que eu vou falar aqui é a dureza, tá? Então a dureza é quando eu pego um material e esfrego no outro, aquele que risca é mais duro do que o que é riscado. Então isso é feito entre todos, né? E aí se constrói uma escala MOHS. Então a escala MOHS é a escala de dureza, que aqui a gente tem um exemplo, né? O talco é 1, o gesso é 2, e o mais duro de todos é o diamante, tá? Não quer dizer que o diamante ele é inquebrável, não. Ele é muito duro. Ele é utilizado em aparelhos que vão fazer túneis, escavações, porque a ponta, né, de diamante, em furadeiras, servem para furar, porque ele risca tudo. Mas não quer dizer que ele é inquebrável, tá? Porque a tenacidade, a resistência do material, né, como ele é mais difícil de quebrar, não corresponde diretamente aí a essa dureza. São coisas diferentes, tá? Outra propriedade específica importante, e aí a gente vai ter alguns exercícios para fazer, é a densidade. Então a densidade, né, a gente vem com aquela questão, né? O que é mais pesado? 1 kg de chumbo, 1 kg de chumbo ou 1 kg de algodão? A densidade, né, ela vai ser entendida pela razão da massa, tá? Então a gente vai ter a divisão. Vou pegar a massa e vou dividir pelo volume. O resultado vai ser a densidade. Então observa aqui que 1 kg de chumbo e 1 kg de algodão vai pesar, entre aspas, né? Igual, né? Só que o volume de algodão vai ser maior. Para eu conseguir a mesma massa, eu vou precisar, né, que eu tenha muito mais volume de algodão para alcançar essa mesma massa. Pois o que? O volume do algodão, ele é muito... Perdão, a densidade do algodão é muito menor do que o chumbo, tá? Então a gente tem aqui, ó. Isso aqui é importante que vocês anotem, tá? A densidade é igual a massa dividido pelo volume. Nós utilizamos as unidades grama por centímetro cúbico, tá? Ou quilo por litro, tá? Então aqui, ó, resumido.
densidade igual a massa sobre o volume. Então, se eu tenho aqui, ó, qual a densidade de um corpo com 6 kg de massa e meio litro de volume, né? Essas unidades aqui, elas são equivalentes, tá? Então, tanto faz eu falar 1 kg por litro ou 1 grama por centímetro cúbico, porque vai corresponder à mesma coisa. Então, olha só, o quilo não é a massa? Então, eu vou pegar o quilo e vou dividir pelo litro, que é o volume. E aí eu vou ter aqui, ó, 12 quilos por litro, tá? 12 quilos por litro de densidade. Lembra que a densidade é massa dividido pelo volume. Então, a unidade vai ter que ter a massa e a unidade de volume, que pode ser, aqui poderia ser ml, né, que 1 ml é igual a centímetro cúbico, né, então a gente vai usar principalmente essa aqui, mas o quilo por litro é equivalente. Se eu falo 1 quilo por litro, é a mesma coisa que eu falar 1 grama por centímetro cúbico, tá? Isso aí a gente vai entender melhor fazendo os exercícios. Então, a densidade ela vai variar, né, de acordo com a substância. Então, a água tem a densidade 1, tá? Então, 1 litro d'água pesa 1 kg. O chumbo, né, 11,3. Então, se eu pegar se eu pegar 1 litro de chumbo, vai pesar 11,3 quilos, tá? O cobre, 8,6 e o etanol, 0,89. O que vai dizer, né? Quem vai flutuar, né? A gente tem a questão aqui, ó. Se eu colocar o óleo com a água, né, misturar os dois, a gente sabe que eles não se misturam. Então, quem vai ficar em cima e quem vai ficar embaixo vai ser de acordo com a densidade. Como a densidade do óleo é menor, ele fica em cima, ele vai flutuar. E como a densidade da água é maior, ela vai ficar embaixo, tá? Sempre assim. Então, quando eu tenho várias substâncias, é a mesma coisa. Então, aqui eu tenho várias substâncias, né? Aqui eu tenho tanto substâncias líquidas quanto sólidas, e elas vão se comportar dessa maneira, né? O parafuso, que é o mais denso, fica embaixo, a bola de ping-pong fica em cima, e aí também por diante, né? A gente tem as densidades gradativas, e aí eles não vão se misturar, tá? Aqui a gente tem coisas coloridas, ficou um exemplo aqui bem didático, né? O tomate fica aqui no meio. Então, de acordo com a densidade, a gente vai ter essa flutuação, tá? Uma outra propriedade específica, importante para identificar substâncias, vai ser a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão, tá? Então, aqui a gente observa que a temperatura o ponto de ebulição, que está aqui, ó, vai variar de acordo com a substância. Então, tanto a temperatura de ebulição quanto a temperatura de fusão podem ser utilizadas para a gente conseguir identificar uma substância, tá? Pode ser que tenha o mesmo cheiro, a mesma cor, mas a gente pode utilizar esse teste da temperatura de ebulição para identificar uma substância, por exemplo, qual a temperatura que ela evapora, tá? Então é isso. Agora eu vou deixar o exercício aí para a gente tentar fazer. E aí vocês tentam fazer, pesquisem, vão fazendo conforme vocês forem conseguindo. Qualquer dúvida pode mandar a mensagem diretamente, tá? Que aí eu vou tentar ajudar. Depois eu coloco as respostas. Eu acho que com exercício vai ficar bem mais fácil de fazer, tá?